Nada, querida. Desculpa a demora. Agora vai, galerinha. Ó, outra coisa. Tu viu que eu adoro assuntos loucos, mas na aula eu não vou poder toda hora ir devanear, entendeu? Eu vou ter que... Depois a gente discute esse assunto que é um pouco além do que a gente está preparado agora, certo? A outra notícia. Só a física C é nova pra ti. Isso. Só a física C é nova para vocês. As outras físicas... Pode chutar ele para frente. As outras físicas são velhas. Essa aqui, ó, que eu ia começar na aula passada e não comecei, é ótica, física B, tá? Uma palhinha de física B. Física B, ótica, estuda os fenômenos relacionados à luz. Eu não recomendo copiar nada. Eu acho copiar uma pena. Eu acho copiar uma perda de tempo e aprender menos. Se tu tem certeza absoluta que aprende mais copiando, o faça. Mas é contra a ciência. A ciência prova que as pessoas que copiam não escutam. O ser humano é unitarefa. Professor, eu leio, faço a tarefa e escuto o rádio ao mesmo tempo. Não mente, porque as pesquisas nunca acharam um ser humano assim. Todos os que fazem assim leem mal, escutam mal e fazem as tarefas mal. Sou cientista, tenho que acreditar no que a ciência me diz. Nunca, nem sabe assim, ó, o cara é super empresário, ele está no telefone, dirige o carro e passa MSN aqui. Aí MSN não, desculpa, SMS, pode ser? Aí tá ali, né, WhatsApp, passa o WhatsApp ali. Aí esse cara é ninja, vamos fazer uma pesquisa com o ninja. Aí bota no laboratório e dá um monte de tarefa ao mesmo tempo, se fode todo. Na verdade é que ele tá um pouquinho com atenção no... Aí fala um pouquinho com o cara, numa pausinha ele dá uma digitadinha e fica clicando, entendeu? Entre os três, achando que está fazendo os três ao mesmo tempo. Porém, na hora que ele dá uma olhadinha, atravessou o carro que ele não esperava, matou a família, se arrumou. Tá entendendo? Então tu é unitarefa. Queres te arriscar? Arrisca, mas aí a responsabilidade é tua. Eu recomendo acompanhar pela apostila, é uma boa. Sou tarado por copiar, pega o vídeo, pausa e copia bem quietinho em casa, entendeu? Eu não posso esperar tu copiar, beleza? Ó, estuda os fenômenos relacionados. Eu acho que vocês não entenderam, não dá para ser assim, não dá. Se vocês falarem, o professor Otávio trava, tá bom? Mais um eu tenho que, não queria que fosse vermelho, beleza? Ó, estuda os fenômenos, isso garota, os fenômenos relacionados à luz, olha que bonito. Estuda os fenômenos relacionados à luz. O que é luz então, já que nós vamos estudar a luz? É uma, alguém lembra a onda? Eletromagnética. Peraí. Momento importante. Uma dificuldade enorme das pessoas que estudam física é aprender quais são as radiações eletromagnéticas que existem. Como hoje eu vou falar da luz, que é só uma das 7 radiações eletromagnéticas que existem, eu quero a partir de hoje já começar a enfiar na tua cabeça quais são elas todas. A primeira onda eletromagnética que a gente conheceu e é a onda de menor frequência é as ondas de rádio. Ondas de rádio. Tu usa elas? O senhor não escuta o rádio, mesmo assim tu usa elas. Celular usa ondas de rádio. Televisão usa ondas de rádio. Certo? Rádio amador, ondas de rádio. Depois nós temos as micro-ondas. Usas? Usa direto. Professor, lá em casa é só fogão. Usa Bluetooth do celular, é micro-ondas. O Wi-Fi da tua casa é micro-ondas. Professor, por que da antena do meu aparelho Wi-Fi não frita meu cérebro e o micro-ondas cozinhou a comida? Porque a frequência é um pouco diferente. A frequência do micro-ondas é tal que a molécula de água fica saculejando quando é atingida por ela. Aí a molécula de água se agitando dentro do alimento ou esquenta de dentro para fora. E é um espaço menor também, né? Ali tem a ver com espaço, mas principalmente a frequência. Mesmo que eu pegasse o micro-ondas, entupisse de antenas Wi-Fi ali, em volta tudo, e ligasse todas no máximo, não ia acontecer nada comparado com o micro-ondas por causa da frequência. Deixa eu te contar, eu não resisto. A descoberta do micro-ondas foi totalmente por acaso. O cara estava fazendo uma máquina de enxergar à noite para tanque de guerra. Era uma arma bélica. Aí o cara terminou o canhão lá de micro-ondas para enxergar à noite. Por que não faz com infravermelho que nem os outros, professor? Porque aí, se o cara enxerga infravermelho e eu estou com uma lanterna infravermelha, ele vai me enxergar, entendeu? Aí se eu estou com uma tecnologia micro-ondas e ele infravermelha,
eu posso ver ele sem ele me ver, ou vice-versa. Mas infravermelho, todo mundo tem uma câmerazinha no tanque de guerra ali, né? Vai que o cara tá usando infravermelho, tu consegue achar ele. Tu vê, né, cara? As guerras avançando a tecnologia mais uma vez. O cara tava na hora do recreio dele. Tava na hora do recreio. Ele tava com chocolate no bolso. Nossa, tá quase chegando. Ele botou o chocolatezinho no bolso. Ô amigo, vai lá, vamos testar a câmera. Foi lá. E aí, deu pra ele ver? Porra, cara, que definição, que imagem, show, vamos dominar o mundo. Aí ele foi comer o chocolate dele. Quando ele foi comer o chocolate dele, o chocolate tava todo derretido. Ele, ué, o ar-condicionado tá funcionando. Não era pra ter derretido. Se derreteu, alguma coisa derreteu meu chocolate. O que derreteu meu chocolate? Foi lá no canhão de micro-ondas dele, descobriu que a frequência que ele estava usando agitava as moléculas de água e aquecia as coisas. Alguns anos depois, o forno de micro-ondas estava inventado e hoje o mundo inteiro usa essa arma bélica que foi aprimorada para o nosso uso diário. E assim, tudo veio disso, tá? Essa lâmpada. Acho que isso aqui, vamos inventar uma lâmpada. Ampola de Crookes era para estudar os elétrons que essa porcaria funcionava e nem brilhava. Aí a galera descobriu que botando aquele pozinho branco, fazendo umas alterações, era uma ótima fonte de luz. E aí a ampola de Crookes virou a lâmpada fluorescente. Certo? Loucura, né? Os próprios chips eletrônicos de foto, né? O chip que detecta foto lá, sensor de imagem, os caras estavam fazendo uma memória de computador. Aí deixaram a memória ali exposta, foram ir lá no computador verificar os dados estavam apagados. Que merda esse chip que a gente inventou. Mas engraçado, tem uns dados aqui que eu não entendo porque uns dados com formato estranho. Ah, meu Deus! Caramba, o chip registrou o teto! Uhul! É assim que inventaram a máquina fotográfica digital. Nada a ver, entendeu? Deu um tiro no lado, acertou no outro. A ciência é assim, cara, uma loucura. Uma loucura. Ô galerinha, micro-ondas, depois infravermelho. Galera, tudo emite infravermelho o tempo todo. Tudo. A parede está emitindo infravermelho, mas eu não estou enxergando. Vocês emitem infravermelho. As cadeiras, qualquer coisa emite infravermelho toda hora. Basta que esteja numa temperatura acima do 0 Kelvin, lembra disso? Se o objeto está com uma temperatura acima do 0 Kelvin, vai espirrar um tipo de luz que tu não enxerga. O nome dessa radiação? Infravermelho. Aí, se eu apagar essa luz que está refletindo na tua pele e vindo para o meu olho, que me faz te enxergar, lembra, a luz não está vindo de ti, hein? A luz está vindo da lâmpada, certo? Se eu quisesse continuar enxergando, eu poderia pegar uma máquina que detecta infravermelho, obrigado, e converte em luz. É o binóculozinho lá do Rambo, sei lá, que tá à noite, né? E o cara vai lá, aí aparece os carinha vermelhinhos, mata os caras. É um clássico, certo? Então, ó, infravermelho, tudo emite infravermelho o tempo todo. Quanto maior a temperatura, mais radiação emite. Chega uma hora que se tu for aquecer um corpo com um pedaço de ferro, tu aquece, ele está emitindo infravermelho já. Aquece mais, aumenta a frequência do infravermelho. Aquece mais, chega uma hora que ele começa a emitir luz. Luz de que tipo? Vermelha. Se nós pudéssemos continuar aquecendo, vermelho, alaranjado. Depois, aumenta mais um pouquinho a temperatura. Amarelo. Depois, verde. Azul. Quase. Anil. Dizem que anil é viadagem do Nilo. Ninguém viu, só o Nilo. Anil. E violeta. Ô professor, peraí. Tu está querendo me dizer que eu vou ter que saber as cores do arco-íris na ordem? Na ordem. Como assim, professor? Porque quanto maior a frequência de uma radiação, mais energética ela é. Então o vestibular pode perguntar, qual luz é mais energética, o alaranjado ou o azul? O azul, né, porque eu estou falando em ordem de aumento de frequência, né? Então o azul, ele é mais energético do que o alaranjado ou o vermelho ou qualquer cor acima. Voltando às radiações eletromagnéticas. Primeira é a onda de rádio. Eu tenho sorte, cara, que essas duas primeiras eu uso elas todo dia. Eu acordo com a minha televisão ligando, ondas de rádio, e logo depois eu esquento o leite no micro-ondas. Aí fica fácil para mim gravar. Não sei se tu faz a mesma coisa. Infravermelho, eu lembro que eu emito o tempo inteiro. E acima do infravermelho tem o vermelho, sacou? Não tem como tu errar. Aí as cores do arco-íris eu acho que é algo mais primário, né? De repente tem que se esforçar um pouquinho mesmo.
Depois do violeta, adivinha quem vem? Ultra. Tá vendo, cara, como os nomes ajudam a entender? Ultravioleta, essa aqui começa a ficar perigosa. A partir daqui, começa a poder dar câncer já. A partir de ultravioleta, as radiações são ionizantes, podem arrancar partículas dos teus átomos. E aí pode gerar um tumorzinho e pode dar problema. Por isso que a gente pede tanto carinho quando vocês forem se expor ao sol, né? Se bem que a ciência é confusa, né? Tu já viu o cara falando, tem que tomar banho de sol. Tem que ser 1 hora e tem que ser próximo do meio-dia. Já viram essa história? Vitamina D, né, cara? Vitamina D que não é uma vitamina, é um hormônio. Se descobriu recentemente que se o cara não toma banho de sol na hora do sol forte, durante o tempo certo, falta vitamina D no corpo dele e uma série de outras doenças podem aparecer. Peraí, então é para tomar banho de sol ou não é, caramba? Tu não pode abusar, mas um pouco de sol é fundamental para a saúde. Por causa de quê? Vitamina D que não é uma vitamina, é um hormônio, né? Uma palhinha aí de coisas importantes que estão em voga e podem aparecer no vestibular. Ultravioleta, depois quebrou o braço, o que tu faz? Raios X, esse aqui já é começando a ficar pedreiro o negócio, e aqui, aí é destruidor, raios gama. Raios gama, tomara que tu nunca precise usar, porque se tu precisar usar quer dizer que tem um tumor no teu corpo, e aí não sabe mais o que fazer, a quimioterapia não resolveu, tu vai ter que bombardear aquele tumor com raios gama para destruir aquelas células, só que vai pegar em outras partes do corpo também um pouquinho, né? Por isso que a pessoa fica tão doente, tão adoentada quando toma radioterapia, raios gama, certo? Pronto, as 7 radiações eletromagnéticas que existem, em ordem de aumento ou diminuição de frequência? Aumento de frequência, aumento de frequência. Galera, por que eu gosto de falar isso logo que eu vou falar da luz? Para que vocês lembrem que a luz é uma pequena faixa do que existe agora aqui nos atravessando. Tu só enxerga uma pequena faixa. Essa lâmpada, por exemplo, ela emite um monte de ultravioleta. O quê? Tu me recomenda vir com protetor solar para a sala de aula? Mas sem dúvida. Aqui, tenho 31. Estou debaixo dessas lâmpadas há uma década. As marcas na pele são nítidas. Esta lâmpada emite ultravioleta e tu deve vir com protetor solar para a sala de aula. Não faz bem para a saúde essa lâmpada. Passa protetor no professor. Ultravioleta, não. A minha irmã passa todo dia há muitos anos. Todo mundo pensa que ela é mais nova que eu, aquela safada. Olha pra ela, tem 36, né? Olha pra ela, tem uma irmã mais nova, eu fico puto da cara. Cara acabado, foda. Ultravioleta, o nome só sugere que a frequência é acima, né? O ultra é acima do violeta. Abaixo, infravermelho. Nós vamos estudar lá no final do ano na física E, nós vamos estudar todas as radiações eletromagnéticas. Aí eu vou te mostrar como é que se gera essa radiação, certo? Para gerar essa radiação, na verdade, é muito parecido com a luz. Vamos pensar ali, ó. Se eu tiro a corrente elétrica, para de brilhar, concorda comigo? Os átomos estão, então, tranquilinhos, estáveis. Quando eu faço a corrente elétrica passar por esses átomos, o elétron da camada de valência, lembra o último elétron? Fica energizado, sai do átomo, e aí na hora que um outro elétron volta para esse átomo, ele cospe um fóton, que é a luz. Então é assim que a gente emite luz. Estimula um átomo para ele perder um elétron, na hora que ele ganha o elétron dele de novo, ele cospe um fóton, uma partícula de luz. A ultravioleta é praticamente igual à luz, só que eu tenho que energizar um pouco mais o átomo. Só isso. Tá? Então eu pego um átomo, energizo ele bastante, ele perde o elétron. Quando ele ganha o elétron, cospe o fóton ultravioleta. Só para ter uma noção, raios X como é que gera? Tem gente que acha que precisa de material radioativo. Não precisa. Raio X, tu pega uma lâmpada super poderosa, esquenta ela um monte para ela começar a liberar elétrons, acelera o elétron com uma DDP enorme, uma voltagem enorme, 100 mil volts. Esse elétron fica tão veloz que na hora que ele bate numa placa metálica, ele desacelera e libera raio X. Quer dizer que uma máquina de raio-x só funciona enquanto está na tomada. Tirou da tomada, ela para de emitir raio-x, tu pode comer a máquina que não vai fazer mal. Tá, pode lamber a máquina, não tem mais radiação. Porém, se tu tira raio-x todo dia, tu é técnico de radiografia, aí tu vai tomar um pouquinho de raio-x todo dia, né? Por isso que tem que botar o colete de chumbo, que tem um núcleo atômico parrudão e aí bloqueia a radiação, porque a eletrosfera é louca, lembra? A eletrosfera é vazia, a radiação passa. Para bloquear a radiação tem que bater no núcleo.
E é por isso que a gente usa átomos pesados, com bastante elementos prótons e nêutrons no núcleo. Aí o cara fica atrás da parede de chumbo, tira a radiografia, trabalha só 6 horas por dia, vai se aposentar mais cedo, ganha um pouquinho mais por periculosidade, técnico de radiografia. Ó, é interessante, é um canal bom aí para quem, né, gosta da área. Tem que treinar muito, né? Tem que ter um olho do caramba para poder detectar a trinca ali na fratura do cara e tudo mais. Mas é bem legal. Desculpa, demônio. Legal. Legal, ó. Essa comentário da garota é importantíssimo. Importantíssimo. Sabe essa lâmpada aí que algumas delas tu desliga e fica dando uma brilhadinha ainda? Eu logo vou mostrar para vocês, aliás, logo que eu vou fazer agora. Vou mostrar para vocês o seguinte, ó, que tem fontes de luz. Fontes de luz. Vamos estudar luz, né? Então temos que saber as fontes. O que é uma fonte de luz primária, alguém lembra? Emite luz própria e secundária. Parabéns, garoto. Reflete a luz, é um Deus, juro. Secundária. Exemplo de fonte de luz primária. O Sol. Exemplo de fonte de luz secundária. A Lua, ninja, os exemplos clássicos, né? Eu fiquei chocado quando fiquei sabendo que a Lua não tinha luz do interior dela. Fiquei chocado, o quê? 12 anos. Não sabia que a Lua refletia a luz do Sol. Beleza, passou. Secundária e primária. O que tu acha que é fonte de luz incandescente? Lembra? É que emite luz a alta temperatura. Alta temperatura. Não estudaram isso? Fonte de luz luminescente. Fonte de luz luminescente. Alguém sabe o que é? Emite luz a baixa temperatura. Tu acha que essa aqui que está aqui perto de mim, ó, é incandescente ou luminescente? Incandescente? Deixa eu ver. Se eu botar a mão nela e não me queimar, é luminescente. Se fosse incandescente, ia me queimar. Ó, tá vendo aqui? Sem chance de me queimar. A sensação de dor começa a 70 graus, está longe de doer, deve ter 50 graus no máximo essa lâmpada. O que ela é? Obrigado, luminescente. Dentro das fontes de luz luminescentes tem várias classificações, e aí eu vou falar sobre o que a colega falou. Tem a fonte de luz fosforescente, fluorescente, bioluminescente, e quimioluminescente. Professor, Oi. qual o exemplo de luz incandescente? É aí que eu vou chegar agora. Quimioluminescente. Vai ficar horrível, a galera do fundo não vai conseguir copiar. Eu digo quimioluminescente, a última. Vamos de baixo para cima. Me dá um exemplo de uma luz quimioluminescente. É porque ela vem de uma reação química. Lembra da pulseirinha da Rave? Ela não está brilhando. Aí tu quebra ela, dá uma reação. E aí eu digo que a luz é... Muito obrigado. Quem repete aprende. Quimioluminescente. É isso aí. Aí me dá um exemplo de uma coisa que emite luz bioluminescente. Bio lembra o quê? Biologia, vida, vagalume. Peixes de profundezas abissais também, né? Tem uns doidão lá que emitem umas luzes malucas lá, muito legal. Aí um aluno um dia, professor, mas espera aí, no olho do vagalume não é uma reação química? Eu falei, é. Então eu posso dizer que é quimioluminescente também? Claro. Não é uma classificação rígida, se é bioluminescente jamais será químico. Não. Né? Praticamente todo bioluminescente, para gerar luz, todo ser vivo, tem que ser a partir de uma reação química. Né? Então, quimioluminescente é. Essa lâmpada é fosforescente ou fluorescente? Fluorescente. Tu concorda que ela está brilhando porque tem corrente elétrica atravessando ela? Quando eu bloqueio a corrente elétrica, a luz para, ó. Ou seja, fluorescente é a fonte de luz que só brilha enquanto estimulada. Tira o estímulo, acaba o brilho. Um exemplo é ela. Porém,
Quem é que nunca teve uma figurinha fosforescente? Que bota no escuro e mesmo no escuro a safadinha brilha. Meu pai, eu lembro que lançou esse negócio, ele foi no Paraguai e encheu o meu teto de... Fez as Três Marias, o Cruzeiro do Sul. Muito legal. Galera, o que é que faz a figurinha fosforescente brilhar, tu sabe? Foi a luz que bateu nela durante o dia, ou com a lâmpada ligada. Aí ela está recarregando naquela hora, está armazenando energia nos átomos de fósforo, geralmente, por isso fosforescente. Aí depois que tu apaga a tua luz, é que tu enxerga ela devolvendo aquela energia aos poucos. A gente chama de energia solar, que absorve? Sim, a energia não precisa ser do sol, mas é isso aí, é a energia luminosa que é absorvida. Agora olha que interessante, galera. Se o teu quarto ficar no escuro o mês inteiro, será que ela vai continuar brilhando para sempre? Ela vai enfraquecendo, uma hora ela apaga. O que eu faço para ela recarregar? Liga a luz. Só tem um detalhe, hein, galera. Vocês concordam que aquele interruptor, aqueles botõezinhos são fosforescentes? Mas eles já estão brilhando agora. Isso, mas eles já estão brilhando agora. A gente só não está enxergando, tudo bem para vocês? Porque o brilho da luz é muito mais, assim como as estrelas estão ali agora. Eu te confesso que quando me falaram, ali tem estrela agora, só não dá para ver, parece. Eu só fui acreditar quando eu vi um eclipse total, né? Eu tinha uns 13 anos, estava em casa, era aquela comoção nacional, eclipse total passando pelo Brasil, a sombra do sol vai passar da lua, né? Vai passar no Brasil. Cara, quando começou a porcaria do eclipse, eu vi os bichos tudo doido, as flores abrindo, a copo de leite que abria à noite, e de repente o céu ficando salpicado de estrelas. É emocionante, né, cara? E aí o sol começa a aparecer, as estrelas começam a murchar. Então não se esqueçam, hein? Tá cheio de estrela. Por que eu não tô vendo? Porque a luz do sol é muito mais forte. A mesma coisa, um objeto fosforescente está sempre brilhando. Na hora que eu apago a luz é que eu enxergo esse brilho. Diferença entre fluorescente e fosforescente. Fluorescente só brilha enquanto estimulado. No caso, por exemplo, a corrente elétrica. Fosforescente continua brilhando mesmo após o estímulo. Quem é o estímulo para a fosforescente brilhar? A própria luz. Apagou a luz, apagou a fosforescência? Não, ela continua. A colega citou ali, por isso que eu me lembrei de falar disso, que quando a gente desliga uma luz, ela fica com um período, às vezes, dando uma brilhadinha. Ou seja, apesar de ela ser fluorescente, ela tem um período de fosforescência quando a gente desliga ela, né? Geralmente, na verdade, é a conexão que foi mal feita. O cara colocou o interruptor no fase, não no neutro. Colocou o interruptor no neutro, não no fase. Geralmente, só trocando o fiozinho que vai para o interruptor, tu acaba com essa fosforescência. Pode ser um errinho na hora de instalar a lâmpada. Pessoal, outra coisa que vale a pena. O que tu acha que é fonte de luz pontual e o que tu acha que é fonte de luz extensa? Fonte, olha o nome, pontual e extensa. O que é uma fonte de luz pontual? Que a luz sai toda de um ponto. Fonte de luz extensa é que a luz sai de vários. Pessoal, tu acha que uma fonte de luz ser extensa ou pontual é algo absoluto ou relativo? Relativo. Tu olha para o teu sol, ele parece ser pontual ou extenso? Dá para ver o tamanho dele, não dá? Então deve fazer assim, tem um tamanho razoável, olhando daqui, né? Certo? Porque ele é muito maior que a Terra, né? Lembra? É extenso. É extenso. Mas quando tu olha uma estrela, que às vezes é maior que o nosso Sol, pontual, né? Então, para uma fonte de luz ser pontual ou ser extensa, depende de onde estás observando ela. Essa aqui, olhando daqui, pontual ou extensa? Porém, olha ela de 3 km de distância. Só vai ver um brilhinho, vindo de um ponto só. Concorda comigo? O que é interessante da fonte de luz pontual e extensa é o seguinte, ó. Uma fonte de luz pontual, imagina que eu boto um obstáculo opaco. Vocês sabem o que é algo opaco? É algo que a luz não atravessa. Beleza? E quero ver a sombra desse objeto aqui na parede. Como é que a gente sabe onde é que está a sombra? É só jogar uma linha reta, porque a luz anda em linha reta. Me dá uma prova de que a luz anda em linha reta. A porta. Né? Se eu me escondo atrás da porta, tu já não me vê, porque a luz anda em linha reta. Se a luz fizesse uma curva, né? Tu poderia me ver. A balada, né? Quem é que nunca viu na balada a luzinha verde passando retinha? Né? Certo? A sombra de uma pessoa.
A sombra do teu corpo tem o formato do teu corpo, respeita, né, o contorno do teu corpo quando a luz passa por ti, né? São exemplos de que a luz anda em linha reta. Aí o seguinte, nessa região vai pegar alguma luz, galera? Não, né? Porém, a partir desse raio inferior e a partir do raio superior, pega a luz na parede, não é? Essa região é chamada de sombra. Cuidado, sombra é ausência total de luz. Quando tu olha uma sombra, tu vê negro. Tu não vê nada. Ou seja, isso aí em volta de vocês, ó, não é sombra. Que eu estou vendo o chão. Aquilo que tu está na praia e olha ali, ai, minha sombra. Não é sombra, tecnicamente falando, estava errado. Hoje a gente vai aprender o nome disso. Vou pegar uma fonte de luz extensa, ó, tipo essa lâmpada. Vou botar o mesmo obstáculo, olha ali que bonito. Obstáculo. E aqui o anteparo, o aparelho onde eu vou observar o fenômeno. Sai luz daqui, sai luz daqui, sai luz daqui, daqui e daqui. Infinitos pontos. Eu só vou analisar a luz que sai de cima e que sai de baixo. De cima, ou a luz pode passar aqui por cima, ou a luz pode passar lá por baixo. Aqui de baixo, a luz começa a passar a partir daqui e começa a atingir a parede a partir dali. Primeira pergunta que eu te faço. Tu consegue concordar comigo que daqui para cima toda a lâmpada consegue emitir luz para aquela região? Daqui para baixo tu consegue perceber que toda a lâmpada consegue iluminar? Essas regiões daqui para cima e daqui para baixo são que nem essas regiões aqui, ó. São regiões iluminadas. Iluminada, professor? É que tem luz, cara. Iluminada. Vai pensar bobagem. Luz. Agora, essa região veio alguma gota de luz? Nenhuma gota, nenhuma parte da fonte extensa atingiu essa região. Como é o nome? Sombra, ausência total de luz. Porém, esta região aqui, ó, esta região aprisionada entre a sombra e as regiões iluminadas, é uma região que vai ter um degradê de luz, do mais fraco para o mais forte. É isso aqui, ó, um degradê de luz, menos luz que outra região. O nome disso, alguém lembra? Penumbra. Por isso que eu brinco com meus alunos que eles são os seres da penumbra. Porque vocês sempre vêm da penumbra, né? Tem sempre penumbra entre vocês. Seres da penumbra, né? Mas é de amor, não é de mal, entendeu? Se eu tivesse bravo, eu falaria seres das trevas, certo? Mas penumbra é do bem, é verdade, é penumbra em vocês. Beleza? Pergunto a vocês, uma fonte de luz pontual gerou penumbra? Para que uma fonte de luz gere penumbra, ela deve ser extensa. Cara, light até agora, hein? Batemos um papinho bem light. Falei que ótica estuda a luz. Falei o que é luz, é uma radiação eletromagnética. Só vai entender no teu coração um pouquinho melhor o que é radiação eletromagnética, um pouquinho mais pra frente. A gente vai entender porque eu faço com o braço eletromagnética. Mas a gente precisa de um pouquinho mais de tempo. Desculpa, legal. Me perdoa. Luz incandescente. Me dá um exemplo no teu dia a dia aí de uma luz que emite, né, uma lâmpada que emite luz, mas fica bem quente. É isso, a galera chama de lâmpada amarela. Hoje vocês podem dar o nome técnico dela, lâmpada incandescente. Como é que é? Vou desenhar, porque eu sou um grande desenhista, vocês já perceberam, né? Olha, não, filamento. Ali, abaixo. Uma parte do filamento encosta ali embaixo, a outra parte do filamento encosta na rosquinha do lado, né? Aí tu rosqueteia ela, começa a passar corrente elétrica, aquece pra caramba, 900 graus. 900 graus o filamento chega. E a casquinha de vidro 120. Tá no acampamento, tem uma lâmpada dessa, bota um camarão ali, tu... Mas é só virar em 30 segundos que come o camarão na delícia. Te juro. Vai trocar essa lâmpada, desliga, espera um minutinho pelo menos para o vidrinho esfriar e tira. Agora eu pergunto a vocês, como pode essa porcaria aqui chegar a 900 graus e não derreter? Porque ela é feita de um material com o maior ponto de fusão da tabela periódica, o W da tabela periódica, o tungstênio. Porém, se tu pega esse filamento e liga ele sem a casquinha de vidro, ele enferruja na hora e queima na hora, instantâneo, queimou. Quer dizer que não tem ar aqui dentro. Aliás, tem ar, mas é o ar da tabela periódica, o argônio, um gás nobre. Argônio. Tu vê, né, cara, a lâmpada incandescente, que foi o exemplo que ela pediu, é um exemplo rico de várias coisas interessantes. Saber que é por efeito Joule que o filamento de tungstênio esquenta muito,
E aí tem argônio, que é um gás nobre para não permitir que enferruje aquele filamento instantaneamente. Quanto maior a temperatura, mais a coisa enferruja rápido. Aliás, a química deve ter te ensinado no segundo ano, né? A lei de Van Hoff, que a cada 10 graus a mais dobra a velocidade da reação química. Eu, na engenharia, fiquei assustado, estava vendo um vídeo lá de uma empresa de usinagem, né? Saía aquela placa gigante de aço da usina, cuspida pela uma máquina para fora do pátio. Ela chegava rubra, incandescente da fábrica. Aí depois que ela esfriava, o técnico ia lá mexer nela, tinha um monte de ferrugem em cima dela, em minutos. Em minutos, algo que demoraria anos para enferrujar, né? Ao relento, enferrujava instantaneamente devido à temperatura do aço. Então por isso que a gente usa esse gás, o que mesmo? Gás nobre da tabela periódica, parabéns pela atenção. Gás nobre da tabela periódica. Vocês lembram por que os gases nobres são chamados assim? Porque eles não reagem. Porque eles já têm a última camada eletrônica completa, a camada de valência completa, eles não reagem com outros átomos. Então eles são inertes. Por isso, quando a gente quer proteger alguma coisa, o ideal é botar ela embebida em gás nobre. Além do argônio, que outro gás nobre eu falei hoje? Talvez na primeira aula. Hélio. Hélio, falei do hélio. Muito bem. Galerinha, falei, não falei? Não falei do hélio? O segundo átomo mais simples que existe? Ah, fui na outra turma. Para vocês foram galáxias. Para eles foram átomos. Tá certo? Aí eu te falei, né? Se tu ficou curioso, dá uma assistidinha nessa aula introdutória. É isso aí. As aulas que não são introdutórias, galera, elas tendem a ser muito parecidas, tá? Mas às vezes o que eu faço? Eu corrijo um exercício nessa sala e corrijo outro na outra. Porque aí eu dobro a tua capacidade de resolver exercício, entendeu? Se eu fizesse os mesmos exercícios aqui e lá, aí ferrou, o vídeo da outra não serve pra nada. Então assim, aqui eu resolvo 16, lá eu resolvo 17. Entendeu? Assim a gente dobra a nossa capacidade de resolver exercícios. Assim isso eu tenho feito. Que legal, cara, o que está faltando de fontes de luz? Classificação. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Beleza, é a glória, é o que eu preciso, meu querido. Então olha só, outras coisinhas de ótica. Outras coisinhas legais de ótica. Classificação dos meios. Ou seja, por onde a luz passa. O meio pode ser opaco, eu já disse o que é. O que é opaco? Não passa luz. Transparente. Passa organizadamente. Passa e dá até para ler através do material. Translúcido. O que é translúcido? Alguém se arrisca e pode errar à vontade. Passa, mas dá uma embaralhada. Ali. Né? Dá para ver que tem luz chegando, não é? Mas não dá para ver de onde a luz está vindo. Se um cara enfia a cabeça ali, por exemplo, a gente pode até ver, ó, tem alguém ali. Né? Tem uma mão, né? Mas o cara nem sabe se ela está virada para frente ou para trás. Certo? Não dá para saber, o Eduardo na cabeça do Eduardo. Não dá para saber. Certo? Beleza? O Osdrubal está ali. Não sei se é o Osdrubal. Aí é que é translúcido. Água é um perigo, né, cara? Água é um perigo, porque a água do Tietê é opaca. Certo? Água pura, em pouca altura, pouca distância, dentro de um copo, é transparente. Agora, a água do mar, depois de 1 metro, né, só se for o mar do Caribe, aí de repente dá para 3 metros de visão ou mais de visão. Mas geralmente a água do mar é translúcida, dá para ver, mas dá para ver pouquinho. Meios óticos. Agora uma coisa importante, na verdade, ó, geralmente tu vê, né, eu não sou um cara que programa a aula, para fazer exatamente assim. Quando a gente chegou aqui, a amiga fez um comentário que me fez passar para fontes de luz, mas geralmente quando eu vou dar essa aula, eu começo a aula assim, ó. Princípios, como é difícil falar esse princípio, da ótica geométrica. Só por que está chamando de ótica geométrica se no começo tu falou só ótica? Porque a ótica, que estuda os fenômenos relacionados à luz, ela é dividida em 3 partes. Ótica geométrica, ótica física, que vai estudar as radiações eletromagnéticas, e ótica fisiológica, que vai estudar a visão humana. É muito legal estudar o olho humano como um todo. É uma máquina fotográfica, na verdade, né? Por exemplo, só para tu dar uma viajadinha, agora tem um mini Otávio estampado na tua retina de cabeça para baixo. Né? Concorda comigo? Lá no fundo do teu olho tem um mini Otávio agora, de cabeça para baixo na tua retina. Teu cérebro é quem faz enxergar de cabeça para cima. Isso é muito legal, né? Agora, olha só. A luz anda como? Fazendo curva? Em linha reta. Eu precisei dessa informação, tá vendo?
vendo? Para poder fazer essa demonstraçãozinha rápida aqui, ó. Opa! Acontece direto, obrigado, amigo. A luz anda em linha reta, por isso que a gente faz uma linha reta. E a setinha para que é? Para dizer da onde para onde. Para dizer da onde para onde. Depois, os raios de luz são independentes. Os raios de luz são independentes. Como assim? Imagina, pois não. Independentes. Ô, professor. Obrigado, amigo. Independentes. A gente se direto. Agradeço. No vácuo, a luz eletromagnética ela se propaga como? Pois é. Se tu tá olhando a luz passar, tu vai ver como algo reto, uma marca, se tivesse uma poeirinha, né? Porque, por exemplo, tem luz vindo daqui para ali, eu não estou vendo essa luz passar aqui. Só se eu botar uma poeirinha no ar, aí eu olho a poeirinha, a luz vai bater na poeirinha, eu vou poder enxergar. Então, sabe na boate, quando tu vê a luz verdinha passando? Vocês nunca foram na boate, tá certo? Mas vamos supor que vocês forem. Aí ela só passa a luzinha verdinha passando, tu só enxerga aquele raiozinho porque tem uma máquina de fumaça junto. Não adianta o cara comprar vai ali na Casa das Lâmpadas, compra só custa 500 pila, aquele negocinho verdinho lá. Tu vai lá e compra um daquele. Não vai ter festa na tua casa. Porque a galera só vai ver o laser na parede do teu apartamento. Vai até ficar legalzinho, mas não... Aí tu compra junto uma máquina de fumaça. Porra, aí vai virar uma rave na tua casa. Porque tu bota a máquina de fumaça e depois bota o laser atravessando a fumaça. Dá um efeito do cão. Beleza? Essa é a dica. E não custa caro. Continuamos a partir daqui. Tua tarefa. Não tem tarefa, daqui a pouco tem aula. Na última aula eu passo a tarefa.